Testemunha de execução de Marielle diz que viu policiais militares no carro usado pelos assassinos da vereadora. Investigação mostra como funciona a comunicação da maior facção do país com criminosos fora da cadeia. O dono da fábrica de refrigerantes Dolly é preso em São Paulo. Empresário é acusado por fraudes de 4 bilhões de reais. Estão me prendendo por uma empresa que não é minha. Acidente com 2 vans escolares fere 18 crianças em São Paulo. A busca por desaparecidos no prédio que desabou em São Paulo. Ossos achados ontem são de um adulto e de 2 crianças. No Rio de Janeiro, 200 famílias enfrentam o risco de morar em prédio interditado pela Defesa Civil. Morre o ex-presidente do Grêmio e do extinto Clube dos 13, Fábio Koff. Barco naufraga com mais de 60 bois no Pará. A inflação acelera em abril, mas segue abaixo do piso da meta do Banco Central. O presidente dos Estados Unidos anuncia que vai se reunir com o ditador norte-coreano Kim Jong-un em 12 de junho. Cientista inglês de 104 anos morre após suicídio assistido na Suíça. Estudantes que pagaram por cursos fora do país acusam empresa de golpe. Esse dinheiro nunca chegou até a escola. O prazo para a renovação do financiamento estudantil é prorrogado pela 2ª vez este ano. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Foi preso hoje na Grande São Paulo um dos integrantes da principal facção criminosa do país, que é acusado de participar de um esquema de distribuição de cartas e mensagens para chefes da organização que estão nos presídios. Mais 7 pessoas estão foragidas. O SBT Brasil teve acesso com exclusividade à denúncia do Ministério Público Paulista, que mostra como funcionava essa comunicação de presos com criminosos que estão fora da cadeia. A reportagem é de Thaís Nunes. E daqui a pouco a polícia vai fazer a reconstituição dos assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O repórter Léo Santana está no local do crime. Boa noite, Léo. Quem que vai participar da reconstituição? Uma operação da Polícia Civil desmantelou uma quadrilha especializada em roubos e furtos de comércios e veículos no Distrito Federal. Os integrantes do bando eram da mesma família e usavam mulheres para identificar a rotina das empresas. Até agora, 5 pessoas foram presas. Um soldado do Exército reagiu a uma tentativa de assalto e foi morto com um tiro em Ceilândia, no Distrito Federal. Ele foi abordado por um adolescente. Depois do crime, os bandidos ainda fizeram um arrastão na lanchonete. Suzane Richthofen e Ana Carolina Jatobá saíram temporariamente da penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Elas receberam o benefício pelo Dia das Mães e deverão retornar à cadeia na próxima terça-feira. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Os restos mortais encontrados nos escombros do prédio que desabou em São Paulo são de um adulto e de 2 crianças, segundo o Instituto Médico Legal. No local do acidente, os bombeiros buscam por desaparecidos. Infiltrações, rachaduras e instalações elétricas clandestinas é a situação de um conjunto habitacional no Rio de Janeiro. 200 famílias moram no local, apesar dos riscos de incêndio e de desabamento. A Prefeitura do Rio disse que vai recomeçar o trabalho de cadastramento das famílias na próxima semana, mas não informou quando os moradores serão retirados. A Caixa Econômica Federal afirmou que o conjunto habitacional pertence agora à Engea, uma empresa pública vinculada ao Ministério da Fazenda. O SBT Brasil tentou contato com a Engea, mas não obteve resposta. O ex-ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse hoje que a possível candidatura do presidente Michel Temer à reeleição ainda não foi descartada. Meirelles e outros 4 presidenciáveis participaram de um evento em Gramado, na Serra Gaúcha. Donald Trump anunciou que o histórico encontro dele com Kim Jong-un será em junho, em Singapura, na Ásia. Ele também agradeceu ao ditador norte-coreano por libertar 3 americanos que chegaram ao país nesta madrugada. Em instantes, remédios e planos de saúde puxam a inflação em abril.
Mais de 40 pessoas morrem depois do rompimento de uma barreira no Quênia. Não perca, a gente volta já já. As defesas de Rogério Haut e Júlio César Requena Mazzi não foram encontradas. Os remédios e os planos de saúde foram os principais responsáveis pela aceleração da inflação no mês de abril, segundo o IBGE. Os preços de produtos e serviços do país subiram 0,22% em abril, contra 0,09% no mês passado. Nos últimos 12 meses, a inflação oficial ficou em 2,76%, portanto abaixo do piso da meta do Banco Central. Mais de 40 pessoas morreram no Quênia depois que uma represa se rompeu. A região do acidente foi atingida por fortes temporais. No Pará, uma embarcação com mais de 60 cabeças de gado afundou no rio Xingu. Nuvens bastante carregadas estão sobre o sul do país. Já nas áreas centrais, o tempo fica mais seco. Uma nova frente fria se forma no Rio Grande do Sul, onde a chuva ganha força. Nas áreas mais claras do centro do país, o tempo continua ensolarado. Na faixa norte, a previsão é de chuva ao longo da tarde. A máxima será de 29 graus no Rio de Janeiro. Em Campo Grande, a temperatura chega aos 33 graus. Veja a seguir, Fies prorroga pela segunda vez este ano o prazo para renovação de contratos. Cientista de 104 anos morre em suicídio assistido na Suíça. A gente volta já já. O projeto de conhecer um outro país e aprender uma nova cultura transformou-se em prejuízo para muitos estudantes brasileiros. Eles pagaram caro e adiantado por cursos de intercâmbio e descobriram que foram enganados. Alguns passam, inclusive, por dificuldades a milhares de quilômetros de casa. Os estudantes que participam do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil, têm até o dia 25 de maio para renovar os contratos do primeiro semestre de 2018. Essa é a segunda vez que o prazo, que acabaria hoje, é prorrogado. O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação estima que 1.100.000 contratos devem ser renovados. Uma comissão de deputados federais se reuniu para tratar da quantidade de venezuelanos que aumenta a cada dia em Roraima. Segundo o governo, os imigrantes já representam 10% da população do estado. Ceará e CRB entram em campo hoje em Fortaleza pelas quartas de final da Copa do Nordeste. Os dois times vêm embalados por vitórias nas séries A e B do Campeonato Brasileiro. O São Paulo venceu o Rosário Central da Argentina e classificou-se para a segunda fase da Copa Sul-Americana. Morreu hoje, aos 86 anos, em Porto Alegre, o ex-presidente do Grêmio e do Clube dos 13, Fábio Koff. Sob o comando do Cartola, o Clube Gaúcho conquistou títulos importantes. A pré-candidata à presidência da República pela Rede, Marina Silva, desmarcou a participação na sabatina promovida pelo SBT em parceria com o jornal Folha de São Paulo e o portal UOL. A entrevista estava marcada para esta sexta-feira. A coordenação da campanha de Marina informou que ela está sem voz. Você assiste à programação do SBT em todas as plataformas digitais no site www.sbt.com.br. Uma boa noite a todos. Boa noite, Brasil. Tchau.